Provérbios 31. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos ler um pouquinho aqui. Provérbios 31, a partir do primeiro versículo. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Podem sentar. Sexta-feira nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Parabéns aí, mulheres. Amém? Pelo seu Dia Internacional. Não tem o Dia Internacional do Homem, né? Não tem. Todos os dias dizem, né? Que é por isso, né? Eu sou totalmente favorável à luta, né? Para a mulher poder fazer várias coisas que ela era impedida, né? Qual o sentido de uma mulher não poder votar, uma mulher não ter o direito de trabalhar quando há necessidade? E eu não sou feminista, eu sou contrário ao feminismo, e também não sou machista, eu sou contrário ao machismo. Eu acredito que Deus criou o homem e Deus criou a mulher nos seus papéis, cada um diferente do outro, com a sua importância. E eu não consigo fazer o papel da Luciana, e a Luciana não consegue fazer o meu papel. A Bíblia deixa claro que não era bom que o homem estivesse só. Tudo que Deus fez, ele fala assim, e viu Deus que era bom. Mas quando ele cria Adão, é a primeira vez que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz a primeira cirurgia, a primeira anestesia, tira a costela de Adão, faz um clone e uma modificação genética. E ali daquela costela ele cria uma mulher, a Eva. E ali quando Adão desperta daquele sono, daquela anestesia, já cicatrizadinho, né? Porque as coisas de Deus é perfeito, não precisou ficar nem de resguardo ali, porque ele teve um filho, né? Não ficou nem de resguardo. E nasceu a esposa, e ele falou, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, né? Será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. E ali Deus realmente faz com que Adão seja completo. Apesar que Adão era completo, tudo que foi para Eva estava em Adão. Mas Adão era só. Não é bom que o homem esteja só. Então a unidade que Deus fez do casal, homem e mulher, é algo divino, algo que Deus criou, algo necessário. Você vê no povo judeu, né, o povo judeu, apesar, né, de acharem que é um povo machista, não é não. A mulher tem bastante direito, a mulher tem muitos deveres e direitos. Essa mulher aqui, a mulher sábia, quantas coisas ela faz. Só uma coisa que as mulheres modernas esqueceram um pouquinho, que é ordem de prioridades. O que é mais importante? Muitos anos atrás, o pastor Osni falou uma coisa aqui, que eu não esqueci. Ele falou assim, a mulher, ela foi formada por Deus para edificar a sua casa, não para edificar a sua empresa. Lembra disso, pastor? O senhor falava sempre isso, né? Mas isso impede a mulher de trabalhar?
Não. Só que o que é mais importante? A casa dela ou a empresa? E aí muitas mulheres inverteram a ordem de prioridades, pagam alguém para cuidar da criança no momento que ela é mais precisa, da mãe ali perto, e vão edificar a empresa. E a criança cresce sem o cuidado da mãe. Então é importantíssimo a mãe estar próximo da sua família, porque a casa vem em primeiro lugar. Então a mulher sábia, ela edifica. E por exemplo, a moça judia, ela era oferecida para casar com algum outro moço, mas ela tinha o direito de chegar para o pai dela e falar: não, eu não quero casar com esse. Isso é o plano certo, é o original, né? O machista, o radical, não, você vai casar e acabou. Mas o plano certo era esse. Ela podia rejeitar. E casamento não era esse romantismo que tem hoje. Casamento era algo para se construir uma família, era algo para se fortalecer a sociedade, era algo, uma outra visão, muito diferente do que nós temos hoje. Funcionava bem melhor. Quando entrou muita emoção no casamento, as coisas não funcionam tão bem como Deus planejou. Então havia e há sim muitos direitos. A deformação do pecado no homem ser humano, é que trouxe tantos problemas para o relacionamento homem e mulher, e criou toda essa bagunça que a gente vê por aí. Então muito cuidado com as feminazi, muito cuidado com os machistas, porque aonde há o Espírito de Deus há liberdade, há equilíbrio, há amor. A base de tudo é o amor, não é o domínio. A Bíblia diz claramente para nós, líderes, e o homem é o líder da casa, de acordo com o que Deus estabeleceu. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. É assim que Deus estabeleceu e funciona perfeitamente. Ser cabeça não significa ser ditador, autoritário. Eu falo e você obedece. Não é assim que funciona de acordo com a Bíblia, porque Jesus disse: vocês não vão exercer domínio sobre os que vocês lideram. Vocês servirão do mesmo jeito que eu sirvo a vocês, vocês servirão aos seus liderados. Isso serve para o casamento, varão. Nós precisamos exercer liderança amorosa, como Cristo exerceu. E amar a nossa esposa ao ponto de dar a vida por ela, como Cristo fez pela igreja. Se a esposa está infeliz, varão, carrega agora esse pecado para você, porque é você que tem que fazer a esposa ser feliz. Varoa, a casa está desmoronando, não está dando certo as coisas. Pega para você agora, porque você não está sendo sábia, não está edificando o seu lar corretamente. Na oração, no exemplo, na dedicação, no cuidado. Então você percebe que tem os papéis. Então não é para exercer domínio sobre ninguém. Tem mulher que é general, que ela manda e desmanda, ela quer a opinião dela que tem que prevalecer sempre. Isso não está certo. Isso não é bíblico. Há necessidade da submissão, sim. Há necessidade do entendimento dos papéis de cada um. Amém, queridos? Então, há muita confusão no mundo secular, porque foge dos princípios desse livro, princípios eternos, que não mudam mesmo, por isso são eternos. Amém, querido? E esse texto de Provérbios 31 fala a respeito de um rei que não é conhecido em Israel como sendo um rei de Israel. Não há conhecimento de nenhum rei que chama Lemuel em Israel. Aí há uma disputa teológica, se ele por acaso não seria Ezequias, se por acaso esse rei não seria o próprio Salomão. Enfim, isso realmente não nos importa. O que importa é que foi colocado aqui na palavra de Deus como inspiração para nós, e nós vamos seguir aqui. O que a mãe desse rei o orientou, ficou registrado aqui no livro. Ela deu a ele alguns conselhos. Uma mulher sábia que deu 4 conselhos aqui para o seu filho. E ele citava, porque aqui diz que ele
uma exortação que a sua mãe lhe fez, né? Então ele citava isso para as pessoas, porque as pessoas ficaram sabendo que a mãe dele que tinha o orientado. Isso, a gente vê sabedoria nessa mãe. Ela coloca princípios que vão servir para esse rei como governar a sua vida pessoal e como governar o país que ele governava, que ele liderava. Pastor Mer pregou semana passada a respeito de direitos, de herança que nós temos em Cristo, de direitos e bens e direitos, coisas que nós temos em Cristo. E uma coisa que Cristo fez foi nos fazer reis e sacerdotes, sim ou não? Né? Então nós somos reis aqui na terra, nós governamos com Cristo. Na carta de Efésios fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então a igreja já está governando com Cristo. Então quando a igreja ora aqui na terra, quando a igreja executa a obra de Deus aqui na terra, nós reinamos, estamos reinando. Então é papel nosso ter um comportamento, uma postura de rei, e não de súdito, e não de vassalo, mas de rei. Então serve para nós, serve para você? Sim. Serve para mim. Esses conselhos da mãe de Lemuel. Como já falei, o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Ele é um livro, não é um livro de promessas. Não é um livro que o que você lê tem que se cumprir como palavra de promessa de Deus. Não, é um livro de sabedoria que, por inspiração divina, esses homens falavam e foi registrado. Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, mas não estão os 3.000 aqui, né? Estão aqui os provérbios que aprove a Deus colocar para nós. E o livro de Provérbios, ele te ajuda como você viver o seu dia a dia. Você aplica provérbios 100% aqui na terra. Como se comportar, como trabalhar com finanças, como trabalhar com pessoas, como trabalhar, né, emoções, como trabalhar o seu negócio, como trabalhar os seus relacionamentos, como trabalhar a sua vida como rei, que é o que nós vamos falar hoje. Nesses 4 conselhos que ela dá, primeiramente ela faz uma declaração importante. No versículo 2 ela fala: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, né? Filho da minha promessa. Em outra versão você vai ler filho da promessa. Então Deus havia prometido a ela um filho, e ela teve esse filho, e ela cria esse filho com toda a dedicação. Então voltando aqui para as mulheres, é papel seu, mulher, mãe, criar o seu filho, a sua filha, entendendo que ele é um presente, uma herança do Senhor. É muito importante. Nossos filhos são herança do Senhor. Foi um talento que Deus colocou na sua mão. Um talento. Talento é um bem precioso. É uma moeda que tinha no Antigo Testamento que chamava talento. E Deus, quando nós estivermos lá na eternidade, Ele vai cobrar de nós. Cadê o talento que eu coloquei na sua mão? Na minha mão tem 4 talentos. Deus colocou 4 talentos na minha mão. Eu vou ter que apresentar a Deus esses talentos. Espero que a Bolsa de Valores Celestial dê lucro quando eu chegar lá. Porque tem que render, né, esses talentos. Então nosso esforço, mãe, nosso esforço máximo, pai, é entender que nós temos na nossa mão bens preciosos que o Senhor nos deu. Já está acabando meu tempo. Então, entendeu que o filho é herança? O que é mais importante? Você arrumar um trabalho que vai te dar o dobro do que você ganha hoje, mas o teu filho, a tua filha vai ficar criado por uma babá, que não vai transmitir o que você transmitiria. Ela vai transmitir o que ela acha certo. Ela vai cuidar do jeito que ela entende que é certo. E ela pode maltratar, pode acontecer tanta coisa. Mas ainda que ela não maltrate, que ela seja uma excelente pessoa, cuide direitinho, no tempo e na hora, mas aquela criança vai ser filho da babá, não vai ser seu filho.
Tem algumas irmãs aí que estão me olhando, me fulminando agora. Estão me matando. Amém, querida. Coloca diante de Deus. O importante é você entender. Há casos e casos. Tem mães aqui que não tem marido. Como é que faz? Tem que tomar a frente da casa, né? E a gente entende isso. Mas você acompanha bem de perto. Não solta. Acompanha tudo. Veja tudo que está acontecendo. Faça de tudo para o teu filho, a tua filha não ficar na mão de um lobo, de uma loba. Em nome de Jesus, porque eles são muito preciosos. E o tempo passa. E depois que passou o tempo, não tem mais jeito de voltar atrás. O Espírito Santo conserta todas as coisas. Amém, glória a Deus, né? Mas, enfim. Se der para cuidar, a melhor coisa é cuidar mesmo. Vamos lá. Assunto polêmico. Tudo é polêmico hoje. Hoje não vai ser fácil. Ainda bem que só tenho mais 15 minutos. A Bíblia fala. Então, é o que importa, né, pastor? Se a Bíblia diz, a gente segue. Amém? E a gente vê sucesso nisso. A gente vê famílias que realmente valorizaram esses princípios. Estão aí na terceira, quarta geração, às vezes, de filhos de pastores, né? Onde entenderam os princípios. A minha família é a primeira geração. Eu sou a primeira geração. Não tive nenhum ensinamento espiritual, bíblico dos meus pais. Então, meus filhos pegaram um tempo de impiedade na minha vida e da minha esposa, e depois pegaram um tempo de aprendizado. Então, eles pegaram assim muita coisa ruim também. Então, eles não... Agora, os filhos deles já começam de um ponto bem mais avante, mais avançado, porque já seguem princípios que eles aprenderam conosco. Quando nós aprendemos, nós passamos. Então, os filhos deles já vão ser, a próxima geração já vai ter mais princípios sendo praticados no dia a dia. Então é isso, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Os princípios contidos nela são para a nossa vida, a nossa edificação. Então é só a gente não ser resistente. Não, como diz lá no Novo Testamento, criar comichão nos ouvidos para não ouvir a santa verdade, a verdade santa. Então é necessário nós tirarmos as travas, os filtros humanos e ouvir a palavra de Deus e aplicar. Ainda que doa, seja contrário à nossa vontade, aplicar na nossa vida pessoal. Amém, querido? Então, ela dá o primeiro conselho para ele. Ô Lemuel, versículo 3. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Ai, ai, ai. O que ela quer dizer? Se você olhar para a Bíblia, você tem um exemplo. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Olha só, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. São as nações lá, né? Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Olha o alerta, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Então Deus falou, não é para casar com estrangeira, está na lei do Senhor. Rei, se você casar com estrangeira, ela vai te corromper e fazer você se dobrar aos deuses dela. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas. Salomão tinha 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Então ele gastou a força dele com as mulheres. E o que aconteceu? E as suas mulheres o levaram a desviar-se. A Bíblia diz que ele se desviou. Eu tive um embate terrível com os meus parentes de Goiás, que disseram que Salomão não desviou. Mas a Bíblia está dizendo que ele se desviou. As suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo,
Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, o que Salomão fez? Ele tinha um harém com 1000 mulheres. Se a gente olhar para a Bíblia, Deus viu que não era bom que Adão estivesse só. Quantas costelas Deus tirou de Adão? Quantas mulheres Deus fez para Adão? Uma mulher. Uma mulher fez Adão ser completo. Eu fico pensando como uma analogia apenas, uma criança que ela tem um quarto de brinquedos. E eu já vi isso acontecer. Ela tem lá centenas. Ela não consegue brincar com nenhum tá bom. Ela quebra, ela joga fora, ela está sempre insatisfeita. Bem provável que Salomão, quando tinha qualquer intriguinha com qualquer uma das suas 1000 mulherzinhas, ele chutava e pegava outra. Chutava e pegava outra. E quando ele gostava muito de uma, ele ia lá e fazia tudo para agradar ela e tal. Daqui a pouco fazia para agradar a outra. E assim ele foi se corrompendo, não valorizou a palavra do Senhor, que disse que não era para o rei multiplicar mulheres para si. Porque um princípio que eles tinham, você poderia ter mais de uma mulher, não era pecado você ter mais de uma esposa. Não há nenhum pecado direto nisso. Desde que, quando você casasse com a segunda, a primeira não poderia perder nenhum benefício, nenhum privilégio, não poderia diminuir a finança dela, a tenda dela tinha que continuar sendo suprida normalmente e assim por diante. Quantas mulheres ele pudesse sustentar, ele poderia ter. Mas não é o plano original de Deus. Essa é uma das coisas que Deus faz vista grossa. Não é. Porque o plano original de Deus foi Eva. Criou uma mulher. E Eva teve muitos filhos e filhas. E encheu a terra. Então, uma mulher. E nós vemos que na Bíblia sempre mais de uma mulher. Olha lá, a Raquel e a Leia, que é a irmã dela. Quanta confusão. 2 mulheres que o Jacó tinha. Aí depois pegou as servas dela também para fazer filho. Quanta confusão. Não é esse o propósito. Deus criou macho e fêmea, os criou. Homem e mulher os criou. Um casal. Esse é o plano original de Deus. Mas enfim, os reis deveriam vigiar, porque eles tinham muita condição financeira. Então eles poderiam, como Salomão, ter um harém com 1000 mulheres e todas elas serem supridas, não ia baixar a qualidade de vida de nenhuma delas. Então o alerta principal para o rei: não multiplique para si mulheres e principalmente, exclusivamente, tenha mulheres que pensem como você, que andem debaixo do mesmo Deus. É o que o Novo Testamento chama de jugo desigual. Sempre que um crente casa com alguém que, para você não achar ruim a palavra ímpia, alguém que não é crente, o não crente tem um outro modo de pensar. Isso vai fazer com que eles não caminhem justo, não caminhem para o mesmo lado, e dá problema na criação dos filhos. Imagina um crente casa com uma católica, fervorosa, né? Aí eles têm um filho. O crente entende pela palavra do Senhor que ele deve trazer aqui na igreja, apresentar e fazer uma oração, apresentar o filho. A católica, ela entende pelo dogma católico que ela segue, que ela tem que pegar o neném e levar lá para o padre batizar e consagrar ele a algum santo, que é o que acontece. E agora? Aí o pai vai ter que, bater o cacetete na mesa e falar: não, é assim, acabou. Vai criar confusão dentro de casa. Jugo desigual. E isso em tudo. Em tudo. O pai quer trazer o filho para a igreja para aprender aqui na escola bíblica. A mãe quer levar o filho para fazer a catequese, fazer a primeira comunhão. Não vai dar certo. O pai diz que não é para ter bonecos lá envolvidos com feitiçaria lá. Não é para assistir o Harry Potter e nem ter coisas de Halloween dentro de casa. A mãe: não tem nada a ver, é só uma festa, é só um filme. Você percebe? Em todos os níveis vai ter confusão na criação da criança. Imagina a cabeça dessa criança.
é um grande candidato a ser um ateu. Ninguém se entende dentro dessa casa, né? Um fala que é de Deus, outro fala que é do diabo, e assim por diante. Muitas confusões podem ser evitadas no momento da escolha do seu par, do seu cônjuge. Então, não gaste, Lemuel, a sua força com mulheres, o seu vigor com aquelas que destroem reis. Amém? Então, trazendo para o casamento isso, o jugo desigual, acredito que seja a mensagem mais forte para você que vai casar. Preste atenção com quem você vai casar. A pastora Leni fala assim: antes só do que mal casada, né? E ela está certinha nisso, né? Olhe bem, não escolha demais, senão você não acha, mas coloque alguns parâmetros aí, senão você arruma problema para frente, tá bom? Também tem gente que escolhe, não é escolhido nunca, fica para trás. Vamos lá. Segundo conselho que ela dá está aqui no versículo 4 a 7. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho e nem bebida fermentada. O que ela quer dizer? Sobriedade. Um rei, ele precisa ser sóbrio. E nós somos reis e sacerdotes. A sobriedade em tudo. Tem um texto em Eclesiastes muito forte. Olha só, uma terra mal governada. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Uma terra que tem um rei jovem demais, ou que tem um rei que vive nas festas, se embriagando, o prazer dele está na bebida, é uma terra que vai caminhando para a derrota, porque falta esse rei sobriedade. No momento em que ele precisar tomar uma decisão, ele vai estar sob efeito do álcool, e ele não vai ter a decisão mais acertada naquele momento. Há muitas guerras no Antigo Testamento, e muitas delas foram de improviso, chegou de repente, o inimigo chegou e cercou a cidade, e numa dessas, se o rei está lá, cheio de vinho, cheio de cerveja, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir dar as coordenadas corretamente. Então, ela dá esse segundo conselho a ele. E esse conselho serve para nós também. Nós estamos em batalha espiritual. Não convém. Fala assim, não convém. Fala assim, não é proibido. Mas não convém aos reis. Não convém aos reis. Essa também é uma palavra polêmica. Tem os que aprovam, tem os que desaprovam. Fizemos estatuto no passado proibindo, quem quiser ser membro daqui não vai beber mais, porque a gente entende que isso causa escândalo. Aí cancelou o estatuto, e eu estou sabendo aí que tem um monte de gente enchendo a cara. Tem gente aí fazendo e acontecendo. Sinceramente, você não está posicionado espiritualmente. Você não entendeu nada. Você está seguindo a sua vida de forma leviana. Isso é leviandade. Não sei se existe essa palavra. Você precisa entender que o fato de você estar frágil desestabiliza toda a estrutura que você está inserido. Um tijolinho que tiver ruim ali vai fazer aquela parede cair. E nós somos parte de um exército, sim. Muita gente desistindo da caminhada, ficando abatido, entristecido. Aí ao invés de buscar no Espírito Santo, vai buscar no copo de vinho. Vai tomar 2, 3, 4, 5 latinhas de cerveja. Falta sobriedade. E entenda o que eu estou te falando. Eu sou contra a bebida alcoólica, sim. Sou seu pastor. Não vou te condenar se você beber, porque a Bíblia não te condena. Mas eu digo para você, como seu pastor, eu vou ficar de olho se eu posso ou não posso confiar em você para estar do meu lado. Porque eu vejo falta de sobriedade naquele que usa da bebida alcoólica. Falta. Sem contar o escândalo.
Eu já falei muitas vezes aqui. Alguém que não entende isso, essa liberdade que nós temos, vamos dizer assim, e vê um crente tomando um copo, um gole, ele se escandaliza. E talvez ele não vai ter a mesma força. E ele vai desviar. E essa alma não vai ser cobrada de mim, vai ser cobrada de você. Lá no Salva Mais Um, a maioria das pessoas vem de uma vida de álcool, de alcoolismo e de drogas. Muitos são dependentes, famílias tem muita gente boa lá também, viu, irmãos? Muita gente trabalhadora lá, honesta, sincera, mas tem também muita gente dependente. E isso faz com que eu, cada dia mais, entenda que ser abstêmio, abstêmio é aquele que escolheu não beber, é uma prova de amor. Porque eu vou dizer para aquelas pessoas: eu não bebo porque eu te amo, e eu vou junto com você. Assim como alguém jejua por você, estou jejuando por você, pela sua causa. Eu vou lutar a sua causa junto com você. Eu luto a causa daquelas pessoas e de muitos daqui também que vieram do alcoolismo e não podem tomar nenhum gole, senão desvia. Amém? Falei que hoje era polêmico? Tudo é polêmico. Mas é a palavra de Deus que diz: não convém aos reis. Aqui não está dizendo que é proibido, mas não convém. Se a busca desse tipo de prazer, tem tantos outros prazeres que a gente pode buscar, é a única fonte que você encontrou para se aliviar, querido, está muito fraca a sua vida. Está precisando de mais experiências com Deus, com as coisas que Deus criou. Está faltando. Então não convém aos reis isso daí. Tem mais 2 tópicos, mas eu vou parar por aqui hoje. Ela fala também para ele sobre defender os necessitados e também como avaliar uma futura esposa. Aí, se Deus permitir, a gente continua, ou outra mensagem conforme ele orientar. Então, o que eu queria que a gente saísse daqui hoje, pensativo. Cuidado com o jugo desigual. Eu estendo o jugo desigual não só para o casamento, mas para suas amizades também. Você andar junto com gente que não pensa do mesmo jeito que você, a não ser que você esteja trazendo essa pessoa para Cristo, sendo influência na vida dela, vai te corromper. Jugo desigual, cuidado. E essa questão de nós sermos sóbrios, continuamente sóbrios. Eu penso dessa maneira. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria escrito por Salomão. Jesus disse que ele é maior do que Salomão. E nós temos em Jesus o princípio, o modelo de todas as coisas. Ele negou a sua própria